Você já reparou que as histórias mais estranhas do mar raramente começam com algo extraordinário? Elas começam com normalidade. Mar calmo, céu limpo, rota conhecida. Nada no horizonte que indique que aquele dia vai ser diferente. E talvez seja por isso que elas ficam com a gente por tanto tempo. Porque o oceano não avisou. Tripulações, ao longo dos séculos, relataram o mesmo tipo de início. Nada errado, nada fora do lugar. Até o momento em que algo não combinava mais. Não um impacto, não uma explosão. Um detalhe, um som que não deveria estar ali. Uma mudança na forma como a água se movia. Uma sensação de que o navio já não estava sozinho, no próprio espaço. Se você parar para pensar, o mar é o único ambiente onde isso pode acontecer assim. Na terra você vê quem se aproxima. No céu você escuta. No oceano, o que se aproxima pode vir de qualquer direção, ou de nenhuma. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a respeitar essas histórias não pelo que afirmam, mas pelo que deixam em aberto. Porque os relatos mais inquietantes não são aqueles cheios de detalhes. São aqueles que terminam em silêncio. Marinheiros que param de falar. Capitães que evitam escrever. Diários que mudam de tom. Não porque algo incrível aconteceu, mas porque algo não pôde ser organizado em palavras. E isso muda tudo. O oceano é grande demais para caber em explicações simples. E talvez seja por isso que as histórias do mar atravessam gerações sem nunca perder força. Elas não oferecem respostas, oferecem desconforto. E o desconforto é uma forma de verdade que o ser humano não consegue ignorar. Se você está ouvindo isso agora, talvez já tenha sentido o começo dessa inquietação. Não medo. Atenção. Depois de ouvir um relato, você pode descartá-lo. Pode dizer que foi cansaço, que foi mar agitado, que foi uma mente exausta em um lugar grande demais. Mas quando você escuta o segundo e depois o terceiro, algo muda. Não porque eles sejam iguais, mas porque rimam. Mesmas pausas, mesmas palavras cuidadosas, o mesmo jeito de evitar certos detalhes. Marinheiros de épocas diferentes descreveram encontros que não sabiam nomear. Não criaturas, não ataques, presenças. Algo que estava ali, sem fazer nada. E isso é mais difícil de explicar do que um perigo claro. Um navio pode enfrentar tempestade, pode lutar contra fogo, pode se defender de inimigos. Mas como você reage a algo que simplesmente divide o espaço com você? No Caçador de Mistérios, a gente presta atenção a esse tipo de relato, porque ele toca em algo profundo. O ser humano foi feito para interpretar ameaças, mas não foi feito para conviver com o inexplicável em silêncio. Alguns relatos falam de luzes, outros de sombras, outros de sons que não combinavam com ondas, mas todos descrevem o mesmo desconforto. O mar pareceu ocupado, e quando o mar parece ocupado, o navio deixa de ser apenas uma máquina flutuando. Ele vira um visitante. E visitantes no oceano nunca sabem quem realmente controla o espaço. Alguns capitães anotaram, outros não escreveram nada. Mas o que ficou foi essa sensação persistente de que certas histórias do mar não se espalham porque são incríveis. Elas se espalham porque ninguém conseguiu enterrá-las direito. O detalhe mais estranho dessas histórias não é o que foi visto, é o que aconteceu com quem estava lá depois. Marinheiros que passaram por esse tipo de encontro raramente continuaram iguais, não porque ficaram traumatizados, mas porque algo na forma como olhavam para o mar mudou. Eles começaram a evitar ficar sozinhos no convés, a dormir mais leve, a observar o horizonte, como quem espera algo que não sabe descrever. E quando alguém perguntava o que havia acontecido, a resposta vinha vaga. Não sei. Era só estranho. Parecia que tinha algo ali. Você percebe? Não há narrativa clara. Não há começo, meio e fim. Só uma quebra na sensação de normalidade. No Caçador de Mistérios, a gente reconhece isso como um tipo de marca invisível. Quando alguém vive algo que não cabe em explicação, a mente não tenta resolver. Ela passa a observar. E isso muda o jeito como a pessoa vive. Alguns capitães mudaram rotas por meses depois desses encontros. Não por medo, por respeito, como se certas áreas do mar tivessem deixado claro que não eram apenas espaço vazio. E talvez seja isso que essas histórias do oceano tentam nos dizer. Não que existam coisas lá fora esperando, mas que o mar não é um lugar neutro. Ele reage, mesmo quando parece calmo. Existe um momento, em algumas dessas histórias, em que o mar deixa de ser apenas fundo. Ele passa a ser presença.
Não algo que ataca, não algo que se move de forma clara, mas algo que observa. Tripulações relataram a mesma mudança sutil. O som das ondas parecia diferente. O vento parecia contido. O espaço ao redor do navio ficava denso demais para ser só ar. E você não consegue explicar isso com instrumentos. Você sente. O convés fica mais silencioso. As pessoas falam menos. Os passos ficam cautelosos. Não por medo, por instinto. No Caçador de Mistérios, a gente entende esse tipo de momento. É quando a mente humana percebe que perdeu a sensação de controle. No mar, controle é tudo. Você confia na rota, confia no tempo, confia no comportamento da água. Quando algo quebra isso, mesmo que de forma invisível, o corpo entra em alerta. E essas histórias quase nunca terminam com algo espetacular. Elas terminam com o navio indo embora e as pessoas levando consigo uma sensação que nunca mais se encaixa no resto da vida. O mar não guarda registros, não grava áudios, não arquiva imagens. Tudo o que sobra são pessoas tentando lembrar do que sentiram. E talvez seja por isso que essas histórias nunca soam completas. Elas não falam do que estava lá fora, falam do que ficou dentro. Marinheiros que viveram esse tipo de encontro raramente contam a mesma versão duas vezes. Não porque mentem, mas porque a memória não encontra onde apoiar. Você lembra da sensação, do silêncio, da mudança no ar, mas não consegue encaixar em palavras. No Caçador de Mistérios, a gente entende que esse tipo de relato não pede solução. Ele pede atenção, porque o oceano não precisa nos assustar para nos lembrar que somos pequenos. Às vezes, basta nos ignorar. Se você ficou até aqui, talvez tenha percebido isso também. Não numa conclusão, um eco. A ideia de que existem histórias no mar que não querem ser explicadas. Elas só querem ser ouvidas. E talvez enquanto existirem oceanos, essas histórias continuem voltando. Não como lenda, mas como o som distante de algo que passou e nunca pediu permissão.